Bons dias! E aí, você sabe o que é a primeira lei da termodinâmica? Sabe o que é uma transformação quase estática? Então, permaneça no vídeo enquanto roda a vinheta, dê um like, se inscreva no canal. Saudações, meu querido, minha querida! Seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Eu sou o professor Delton e este é mais um momento de aprendizado entre nós. Hoje vamos tratar da primeira lei da termodinâmica, uma das leis mais importantes da física. Mas antes de falar dessa lei, vamos fazer uma revisão relacionada ao conteúdo do último vídeo. Nós precisamos ter na ponta da língua alguns conceitos e algumas convenções de sinais. Isso é importantíssimo. Veja bem, considere que esse desenho, esse sistema, esse recipiente contendo uma quantidade de gás, pode também ser considerado uma máquina. Pode ser qualquer sistema no qual vamos fazer uma análise e um estudo das relações de troca de energia. Então vamos considerar que este sistema, por exemplo, esteja recebendo calor. Quando essa energia que é recebida na forma de calor, por convenção, vamos usar a quantidade de calor que o sistema recebe como um número positivo. Outro ponto é, se caso o sistema ceder calor, essa quantidade de calor que é cedido é uma quantidade que carrega consigo um sinal negativo. Isso é muito importante. Caso o sistema sofra uma transformação sem troca de calor, em que a quantidade de calor trocada for nula, então nós teremos uma transformação chamada transformação adiabática. Isso é uma reciprocidade. É muito importante. Se você leu em um enunciado transformação adiabática, sininho na memória, calor igual a zero. E vice-versa. Outro conceito que devemos relembrar é, além dessa convenção de calor, que reaparece nessa tela para que você memorize, nós temos que lembrar da variação da energia interna que falamos no último vídeo, que é diretamente proporcional à variação de temperatura. O que você precisa lembrar? Que se o sistema sofrer aquecimento, um aumento de temperatura, significa que a variação da energia interna também é positiva. Ou seja, se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta. São números positivos. Se o sistema resfria, isto é, reduz a temperatura, então a variação de temperatura é um número negativo. E a variação da energia interna também é negativa. Isso é importantíssimo. Mais um, quando não tem variação de temperatura, quando não tem troca, variação da energia interna, isso significa uma transformação isotérmica. E nesse caso, a variação da energia interna é nula e vice-versa. Para todos esses conceitos, o sentido é recíproco. Fiquem atentos ao que você lê no enunciado do seu processo seletivo. Outro ponto que precisamos relembrar é do trabalho termodinâmico, em que o trabalho é diretamente proporcional à variação de temperatura, quando a pressão permanece constante no sistema. Caso a pressão varie, se tiver variação de pressão, o trabalho será calculado através da área do gráfico pressão versus volume, conforme falei no último vídeo. Reveja lá. Considere esse sistema aqui representado por um certo volume inicial e numa dada pressão. Caso esse sistema sofra uma expansão, um aumento de volume, você tem trabalho realizado pelo sistema. As partículas do sistema é que movem realizando o trabalho. E isso é um trabalho positivo. A recíproca também é verdadeira. Isto é, se você viu que o trabalho é positivo, então ele é realizado pelo sistema. Outro ponto, quando o sistema sofre uma
compressão. Redução de volume são sinônimos. Isso significa que o trabalho foi realizado sobre o sistema. Isso dá ao sistema um trabalho negativo e vice-versa. Outro ponto, e se não tiver variação de volume? Se o volume permanece constante, isto é, uma transformação isocórica, isovolumétrica ou isotérmica. Desculpa, uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. São 3 sinônimos que você tem que lembrar. Isométrica, volume constante. A variação de volume é nula, portanto o trabalho também é nulo. Beleza? É importantíssimo você lembrar desta tela. Fotografe e memorize para o seu processo seletivo. Bem, agora vamos ao que interessa. Essas 3 formas de energia, calor, trabalho e energia interna, se relacionam através do que chamamos de primeira lei da termodinâmica. Mas como é esta relação? Observe que um sistema, uma máquina, um sistema gasoso, qualquer objeto, o qual você vai fazer o estudo, tem uma energia interna, estando nesta situação em equilíbrio. Mas, se este sistema receber energia, por exemplo, na forma de calor, este sistema vai sofrer uma variação da energia interna, pode sofrer variação da energia interna e pode realizar um trabalho. Então você tem as 3 formas de energia que mencionamos há pouco. E você já estudou uma vez um dos princípios mais importantes da física, que é chamado princípio da conservação da energia. Olhe para esse desenho. Energia que entra no sistema é igual à energia que fica no sistema mais a energia que sai. E eis a primeira lei da termodinâmica. Esta expressão, calor igual a variação da energia interna mais trabalho, é uma expressão da conservação de energia quando um sistema, uma máquina, troca ou transforma a energia. Veja bem, olhando para o sistema, é fácil memorizar a equação, conhecida como primeira lei da termodinâmica. E ela revolucionou. Ela está presente no nosso cotidiano muito mais do que você imagina. Nós podemos dizer que este sistema, esta máquina, de certa forma, é o nosso corpo. Nós recebemos energia através do alimento, do qual fazemos uma digestão e retiramos do alimento energia, altera a energia interna dos órgãos, dos nossos órgãos. E ainda conseguimos, ao retirar a energia dos alimentos, nós realizamos trabalhos, corremos, pulamos, brincamos, falamos. Então é muito fácil você olhar para um determinado corpo, um sistema, uma máquina e analisar como ficam as trocas de energia neste sistema. Certo? Muito bem, vamos a mais um exemplo do cotidiano. Um exemplo do cotidiano é o que você já usou, aposto que você usa algum aerossol. Seja no desodorante, seja no inseticida ou numa tinta, etc. Como que se comporta esse sistema? Dentro da lata de um aerossol, você tem o produto para o qual você quer usar e junto com ele tem um gás que a gente chama de gás propelente, que na verdade está na forma liquefeita. E tudo isso está numa pressão muito grande no interior dessa lata. Quando você agita, você provoca uma agitação das partículas desse gás liquefeito e ele começa uma transformação, tentando sair de dentro do sistema, sair da lata. Você tem, então, quando você tem aqui um sistema, que seria essa lata, com uma energia interna. Você pode agora apertar a válvula. Quando você aperta a válvula, o que é que acontece? Numa fração de segundos, você tem aquele gás liquefeito passando para a forma gasosa. Isto é, para que ele sofra essa transformação de fase do estado líquido para o estado gasoso, é necessário que esse gás liquefeito consuma algum tipo de energia. Então ele usa parte
da energia interna para transformar para o estado gasoso. E quando essas partículas no estado gasoso saem de dentro da lata, sai consigo gotículas do líquido, do produto que você tem nessa lata. Então, esta expansão, esta realização de trabalho, porque o gás liquefeito expande muito rapidamente quando você aperta a válvula. E é uma transformação rápida, não dando tempo de haver troca de calor. Por isso, a gente considera uma transformação adiabática. Transformação rápida. E você, revendo, o gás liquefeito passa para a forma gasosa e sofre uma expansão muito rápida. Tão rápida que não dá tempo de haver troca de calor. E aí, o que acontece com as grandezas da primeira lei da termodinâmica? Você tem que o calor é nulo, pois é uma transformação adiabática. Então, fica ΔU mais trabalho. Ou seja, para o sistema realizar trabalho, ele realiza às custas da energia interna. Então, a energia interna tem que diminuir. Energia interna, quando diminui, significa que a variação da energia é negativa, certo? Muito bem. Por que é negativa? De novo, você tem o sistema gasoso sofrendo uma expansão. Isso significa que o trabalho é um número positivo. Se o trabalho é positivo e tem o sinal negativo devido a esta equação, você tem a variação da energia interna negativa. E o que isso significa? Quando a energia interna sofre uma variação e essa variação é negativa, lembra do vídeo anterior? Você tem uma redução da temperatura. A variação da temperatura é negativa, por isso você sente nas mãos que a lata resfria. O interior da lata resfria por causa disso, porque uma parte da energia interna do produto, do líquido, do gás liquefeito que estava no interior, sofre uma transformação da energia interna em trabalho. Reduzindo a energia interna, o recipiente, o produto, resfria. Compreenderam agora por que ao usar qualquer aerossol, a lata momentaneamente fica fria? Porque é uma transformação adiabática. Veja a física no nosso cotidiano, né? Outro aspecto. Depois que você aperta a válvula, passa alguns segundos ou minuto, a lata recebe calor das suas mãos e do ambiente, voltando a uma situação de equilíbrio, uma nova situação de equilíbrio com o restante do gás liquefeito que está lá dentro e do produto que ainda tem na lata. Isso vai ficar em equilíbrio até que você aperte a válvula novamente. Bacana? Espero que tenha compreendido mais um pouquinho da física e que não tenha tanto medo de estudar e olhar para a física. Ela é muito bacana quando você a vê no cotidiano. No mais, aproveite este momento, se inscreveu no canal? Dê um like e compartilhe o vídeo com seus colegas. No mais, aquele abraço e até o próximo vídeo.